Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. A minha entrevistada de hoje é Ayla Fernandes, médica veterinária, mestre em ciências ambientais com ênfase em sustentabilidade e pecuária. Ela possui MBA em gestão comercial e o tema da nossa entrevista será: qual é a percepção do consumidor sobre o leite? Você está lembrado que eu te prometi que a gente voltaria aqui em janeiro, né? Isso lá no início de dezembro do ano passado. Como é que você está? Tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus, Divino. Vamos começar o ano com o assunto bala já, pé na porta. Muito bem. Eu gostei demais da nossa última prosa. Assim, você pega uns temas bem interessantes, bem, eu acho até disruptivo, né? Fala em pegar tema disruptivo. Você me falou na época que você estava criando um novo perfil, havia criado, né? Que era o Farmilk, que você estava trabalhando mais a questão de consultoria, marketing, né? Como é que está esse projeto? Cara, tá indo super bem, graças a Deus. Eu acho que é um projeto que nasceu assim de uma dor muito grande do mercado, né? Essa coisa dessas Hum. relações entre produtor e laticínio sempre foram assim muito ruins, muito não saudáveis. Muito do que se fala não se cumpre. E aí eu trouxe a consultoria muito em resposta a isso. Então, assim, vocês estão reclamando, vocês estão achando tá quebrando fazenda e tudo mais, vamos fazer diferente? Vamos pensar um negócio diferente? Né? Vamos pensar em estratégias para vender o teu produto de um jeito assertivo, com que você tenha margem, de um jeito organizado, com começo, meio e fim, né? Não vamos ficar testando aí, gastando tempo, né? Então, graças a Deus, está indo muito bem. A gente tem os grupos de mentoria e eu faço a consultoria. Então, consultoria geralmente são para projetos um pouco maiores, é uma coisa assim bem dedicada, bem específica, e as mentorias são grupos aí de 10, 15 fazendas ou laticínios pequenos, que a gente tem aulas mesmo, né, de alguns temas que são muito pouco trabalhados, e a gente faz os nossos momentos para a gente construir o plano junto. Então, não é uma consultoria que eu vou fazer muita coisa e te entregar pronto, a gente vai fazer muito junto, mas também por ser mais barato, né, permite com que fazendas menores, fazendas médias aí, consigam pagar e se desenvolver. E acho que depende muito também das fazendas terem capacidade de execução, né? Tem fazendas que preferem pagar e terceirizar algumas coisas, tem fazendas que preferem aprender e eles mesmos fazerem. Então a gente tem esses dois modelos de trabalho. E tem um projeto aí começando também, que é o Leite Fora da Caixa, né? A gente está começando um podcast aí para falar um pouco sobre pensamentos, práticas, pessoas que estão pensando coisas diferentes, fazendo coisas diferentes dentro do leite, né? Não necessariamente relacionado ao uso de tecnologia, né? Eu queria sair um pouco desse clichê, mas falar um pouco sobre como enxergar as coisas, às vezes até triviais ou até muito tradicionais do mercado, mas de um jeito diferente. Pensar no leite, pensar na atividade, no negócio de uma maneira talvez um pouco mais inovadora, mais moderna, né? Enfim, mais projetos aí. O seu diálogo, o seu trabalho, a sua consultoria, sua mentoria, ela está voltada só para o produtor de leite ou também vocês têm um trabalho também com o laticínio, com os pequenos laticínios ou com ambos? Como é que funciona? Sim, nós temos duas frentes, né? Tanto fazendas que querem verticalizar seus produtos, então que querem estabelecer um pequeno laticínio dentro da propriedade, trabalhar produtos com seu próprio rótulo, quanto com pequenos e médios laticínios aí regionais, né? O meu cliente principal não é esses laticínios grandes, né? Eles já têm estrutura de marketing e vendas aí muito bem estabelecidos, né? A ideia é capacitar, empoderar principalmente fazendas e pequenos laticínios, a realmente trabalhar nesse mercado mais pulverizado, muitas vezes gourmetizado, não necessariamente gourmet, né? É uma coisa que a gente quebra muito isso com os produtores, que quando você lança seu queijo, você não precisa necessariamente trabalhar com público A, né? Você pode ter um produto simples, com preço mais baixo, mais acessível, e ainda assim fazer bastante dinheiro, né? A gente não pode ter preconceitos em relação a algumas táticas aí comerciais e de marketing, né?
Mas acho que a ideia é muito, como no Vaca Feliz eu trabalho muito essa conversa com o consumidor há muitos anos, né? Há muitos anos eu falo com as pessoas, eu já fiz muitos testes, já fiz muita pesquisa, muita coisa. A ideia é transformar todo esse know-how e estudo mesmo na parte de marketing em algo útil para outras pessoas. Então, o Vaca Feliz hoje ele é uma vitrine de trabalho, de coisas que já foram feitas, né? E com a consultoria é ensinar como fazer outros vacas felizes, né? Não só aqui, mas na América Latina, né? Que também é um trabalho muito escasso, eu acho que no mundo todo, é muito escasso. Até nos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos um tempo, conversei com fazendas lá, acompanhei o trabalho de algumas fazendas por um tempo, e até lá eles engatinham muito ainda nessa conversa com o consumidor, apesar de ter muita coisa interessante para a gente aprender com eles lá. Mas ainda assim, eu acho que essa conversa ainda é muito escassa. A gente ainda está muito longe do consumidor na ponta final, né? E eu acho que é um pouco isso que a gente vai falar hoje, né, Divino? Qual que é a percepção que o consumidor tem sobre o leite? Então, eu acho que a gente tem que dividir um pouco as coisas da coisa do barulho e da percepção de massa, que são coisas diferentes, né? O que é o barulho? O que é o barulho? Barulho é o influencer que fala umas porcaria. Barulho é aquele nutricionista ou aquele médico que não entende bulhufas de leite, que não trabalha com trabalho científico, que não trabalha com dado científico e que fica lá regurgitando os baracades da vida, né? Que ficam regurgitando esses conceitos colocados aí nesses livros, porque do mesmo jeito que tem documentário em filme, tem sensacionalismo em livro também. Tem livro que fala que comer fruta faz mal, que vai matar as pessoas de degeneração hepática, uns absurdos aí, e a gente vê médico replicando isso, né? Mas isso é barulho. E barulho realmente influencia a percepção do consumidor. Mas o que é muito interessante desses últimos anos, de algumas pesquisas que eu já apliquei de comportamento e tudo mais, que nós ainda temos uma imagem muito boa. Nós temos alguns preconceitos que já foram colocados aí na mente do consumidor, igual leite de caixinha, aquela ideia, não sei se você vai lembrar, que os leites que tinham tal código de barras, era isso ou aquilo, aí os mercados começaram a colocar até os leites ponta-cabeça para as pessoas verem código, umas bizarrices. Isso marca o consumidor de uma forma muito negativa, e isso coloca sementinha de desconfiança na mente dele. E essa sementinha pode ser fertilizada e pode ser regada e dar frutos lá na frente, ou não, ela pode morrer como semente. Então, o que a gente vê? Que esses barulhentos, esses influencers, essa turma sensacionalista, o que eles querem? Eles querem like, eles querem viralizar, eles querem alcance na rede, porque eles não estão vendendo uma ideia, eles estão vendendo a si mesmos. Então, eles estão vendendo a própria imagem, e essa imagem, ela quanto mais alcance ela tem, mais ela é valorizada para public post, que é eu como, eu tenho, sei lá, sou uma Virgínia da vida, sou uma influencer aí que tem milhões de seguidores. Para eu falar, pessoal, use iPhone, eu vou ganhar muitos milhões, simplesmente por essa frase. Então, é esse o ponto que esses influencers querem chegar. Então, eles usam muito de polêmica para chegarem nesse ponto, porque polêmica é muito bem entregue por rede social. Né? E a gente é muito ruim disso, a gente não sabe surfar nessas ondas. O agro, em geral, é muito ruim. Quando vem uma onda dessa, a gente surfa muito mal, da verdade. A gente é muito reativo, a gente é muito agressivo e a gente só enfia mais ainda o pé no buraco. Mas, enfim, esses influencers, essas pessoas fazem muito barulho para irem ganhando espaço. E isso vai colocando sementinha na cabeça das pessoas. Essas sementinhas, particularmente, eu achava que elas eram muito maiores e já eram árvores, já eram coisas que a gente ia ter que combater, mas ainda não chegamos nesse ponto. Tá? Nas últimas pesquisas que eu fiz, por exemplo, com mães, né, com pessoas fora do agro, as pessoas ainda veem o leite de uma maneira muito positiva, mas elas têm alguns preconceitos colocados por momentos, por crises como essas do código de barras lá, por exemplo. Então, as pessoas têm uma percepção que leite UHT, por exemplo, tem soda,
tem aditivos, as pessoas não sabem a diferença entre conservadores, estabilizadores e vitaminas. As pessoas olham lá, ácido cítrico, ai, Jesus amado, isso mata, isso dá câncer, isso vai fazer nascer um terceiro braço no meu filho, né? Então, assim, as pessoas meio que é uma salada a cabeça do consumidor, é uma grande salada. Mas eu diria assim, a gente ainda tem tempo de organizar essa cabeça e de limpar essa cabeça dessas sementes que não fazem sentido nenhum. Isso que eu diria. O consumidor ainda, a gente tem um solo muito fértil para ensinar muito bem o nosso consumidor, para abrir um diálogo e firmar a nossa imagem como algo 100% ou muito próximo de 100% bom. Você falou do marketing. Existe um marketing muito negativo contra o leite, né? Você falou aí dos influencers e tal. Só que esse marketing, assim, a população hoje reclama de uma forma geral, parece que todo mundo tem intolerância à lactose. Sim. Ah, eu dei urticária. Ih, é porque eu tomei leite ontem. Nossa, eu tive gases. Ah, é leite. Se você parar de tomar leite, você não vai ter gases. Nossa, eu tô com refluxo. Ah, é leite. É leite. Ou seja, parece que o leite assim, é o pai, é a mãe de todos os males. Em que Uhum. momento que isso aconteceu e por que que isso continua a acontecer? Então, infelizmente, as pessoas, de modo geral, elas têm um pensamento muito, sabe, horóscopo? Sei. Que coloca as pessoas em 12 caixinhas. Então, se eu sou pisciana, eu sou assim, se eu sou escorpiana, eu sou assim, se eu sou ariana, eu sou assim. As pessoas gostam muito desse tipo de coisa porque isso traz uma resposta. O ser humano é um ser, né, de comunicação e questionamento. Isso é fato, né? E aí, quando eu tenho uma urticária, começa a me perguntar o que que me deu essa urticária, né? Só que a urticária, assim como vários outros sintomas, são sintomas gerais. São sintomas que podem dizer 1 milhão de coisas. Pode, se você der um Google, né, sair desde câncer a estresse, né, a questões emocionais e barará, barará. E existem as respostas que são a bola da vez. Então, o leite, o glúten, por exemplo, estão meio que nessa onda de ser a bola da vez, de responder tudo. Então, o leite é o que justifica você ter urticária, você ter queda de cabelo, refluxo, enfim, nossa, tanta coisa que as pessoas falam, né? Ai, autismo e tarará. Porque as respostas são muito mais profundas, a investigação é muito mais profunda. Só que, desculpa, ninguém está muito afim de profundidade em nada. Né? As redes sociais estão para provar aí que a atenção está cada vez mais limitada. Né? Antes a gente postava vídeo de 10 minutos, aí depois virou 5, agora são 30 segundos para competir com o TikTok. Né? Porque a atenção são 30 segundos. Aí você me desculpa, eu não consigo responder nada em 30 segundos. Eu consigo, talvez, te dar uma noção de mais ou menos para que lado que está a resposta, no máximo, né? Mas é esse o desafio que a gente tem. A gente tem que explicar em 30 segundos que, vamos falar assim, alguém falou em 30 segundos que a razão de todos os males é o glúten e o leite. Aí eu tenho 30 segundos também para falar que não é. E isso realmente é uma tarefa difícil. A gente precisa realmente ter muita inteligência para falar com o consumidor, para usar bem esses 30 segundinhos que a gente tem de atenção dessa pessoa, né? Seja nas redes sociais, seja numa leitura, seja, enfim, aonde for. Eu já vi influencer falando que é um sofrimento quando nós tiramos o leite da vaca, que a gente submete a vaca a um sofrimento, né? O fato dela ser ordenhada. A vaca sofre quando é ordenhada? Não, não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, assim, nossa, tem muita filmagem de vaca ruminando, vaca tranquilaça, e realmente a ordenha ela tem que ser muito tranquila, porque senão a própria fisiologia do animal impede com que o leite desça, que ele seja produzido e que ele desça, né? Eu falei isso no episódio anterior, e eu repito agora e repetirei, acho que até os meus últimos dias, que quanto mais feliz a vaca, mais ela produz leite e mais saudável ela está. Então, vacas que produzem bastante e que são saudáveis são vacas que trazem, obviamente, muita produção, muito dinheiro para a fazenda. Então, é óbvio que as fazendas querem ver as vacas mais felizes, querem ver as vacas bem. Então, assim, isso é uma falácia de quem não conhece. O problema é que sensacionalismo, tragédia, chama muita atenção.
Não tem jeito. Se jornal desse boa notícia, todo dia falasse, a dona Maria saiu para comprar flores e fez uma boa ação, não sei o quê. Isso não dá like, isso não dá ibope, nada. O que dá ibope é a dona Maria saiu, tropeçou, foi atropelada e morreu, e não sei o quê. Isso dá ibope, né? A tragédia, ela sempre dá muito ibope. Então, o que eu diria é, nós temos, como eu comentei, nós ainda temos uma percepção muito positiva do consumidor, por parte do consumidor. Então, o que nós, como classe, como setor, precisamos pensar? Tanto individualmente, porque se muitos produtores individualmente começarem a trabalhar as suas imagens, né? A imagem da fazenda, a imagem dos seus produtos, das suas vacas de uma maneira positiva, a gente consegue ter um efeito massivo. E se, como setor, né? Como liderança desses setores, a gente começar a ter estratégias, né, de conversas com o consumidor, de uma agenda de comunicação, a gente também consegue um efeito massivo, né? Então, dessas duas pontas. E o que a gente tem que fazer com esse efeito massivo? A gente tem que agir proativamente. A gente não pode esperar surgir uma crise, surgir um influencer falando uma besteira e ter milhões e milhões e milhões de visualizações para daí a gente dar uma nota de repúdio. Porque, Divino, dá vontade de rir que o agro tem essa mania de nota de repúdio. Que alguém fala uma bobagem, aí a gente vai lá, tudo bravo. Eu vou fazer uma nota de repúdio. Sabe o que o grande público faz com sua nota de repúdio? Nada. Dá uma grande risada e fala assim, não, que século que vocês estão, gente? Pelo amor de Cristo. Sabe? Pois é, ao invés de uma entidade, então, fazer uma nota de repúdio, o que você acha que ela tem que fazer? Não, na verdade, a entidade está no papel dela de fazer a nota de repúdio, tá certo. Não estou dizendo que não tem que fazer a nota de repúdio, mas a gente tem que ir além dessa ideia de nota de repúdio. A gente tem que ir jogar a regra jogar o jogo, entendeu? Qual que é o jogo? É 30 segundos de atenção que você tem. E o que eu diria? Qual que é a melhor tática para a gente jogar bem esse jogo? De uma atenção curta, rasa das pessoas, e que as pessoas estão muito afim de informação leve, de informação morada. Sermos proativos. Essa é a regra do jogo, sabe? É muito interessante porque, por exemplo, no Vaca Feliz, isso é estatístico, né? No Vaca Feliz, quando eu coloco lá um trabalho científico, falando de detalhes, tal, sei lá, tem tantos likes. Quando eu coloco uma galinha bebendo leite, sei lá, por exemplo, um trabalho científico tem, sei lá, 500 likes. Quando tá bem feitinho o post e tudo mais. Quando eu ponho uma galinha bebendo leite, eu tenho lá 20 mil. Por quê? É a regra do jogo. É o que as pessoas querem ver. Então, a gente tem que aprender, Divino, a ter esse balanço de peso na comunicação. Que tem horas que a gente tem que ser realmente mais enfático, mais técnico e mostrar as coisas, porque tem um público que está atrás desse tipo de informação, e é o público que é muito favorável a assistir documentário, a gastar 1 hora, 2 horas da sua vida assistindo lá que as vacas apanham, mas esse mesmo público, muitas vezes, está disposto a ver um documentário positivo também. Um documentário que mostra o outro lado. Sabe quantos documentários a gente tem falando sobre leite, sobre agro, sobre produção? 0, bolinha. A gente não tem nada, Divino. A gente não produz nada. Nós temos aí corporações gigantescas que poderiam financiar documentários e coisas muito interessantes no Netflix, por exemplo, né, que é a plataforma maior aí no Brasil, ou YouTube e tudo mais. A gente não tem nada. Aí sabe o que a gente faz? Nota de repúdio. Que, claro, tem seu papel, tem que fazer, a entidade tem que fazer, né? Se não fizer, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que agir proativamente, a gente tem que construir uma imagem. E se nossa imagem ainda está boa, a gente não precisa construí-la, a gente precisa impedir que essa imagem seja destruída. Por quê? Crise de comunicação, basicamente, é uma crise de confiança. E confiança, já dizia minha avó, você demora anos para construir, e 1 segundo para destruir. É um castelo de cartas.
Então, a gente fica, muitas vezes, apoiado aí, né? Que leite, a gente consome muito leite, muito derivado, né? Conforme os países, conforme as sociedades vão enriquecendo, elas começam a consumir mais queijo, e meio que a gente vai ficando numa zona de conforto. Aí a gente vê esse pessoal fazendo barulho nas redes sociais, colocando essas sementinhas, e a gente não toma cuidado. E a gente não coloca a nossa semente na cabeça das pessoas de que as vacas são bem tratadas, de que ordenhar não machuca os animais, respondendo inicialmente a sua pergunta, que não machuca os animais, que os bezerros são bem tratados, os bezerros são tratados igual criança, gente, igual bebê. Né? O que eu mais via em fazenda era a esposa detestar as vacas, porque as vacas têm ventilador, tem barracão, tem cama fofinha, e a casa do produtor tá caindo aos pedaços. Entendeu? E é isso. Aí, esse eu acho que é o grande material que a gente tem para trabalhar. Que eu diria? Os grandes pilares do marketing são autenticidade e transparência. Apesar das pessoas acharem que marketing é uma grande técnica para mentir para o consumidor, colega, não tem jeito de mentir para o consumidor mais. Uma hora ele vai descobrir. Você pode até mentir e ganhar um dinheiro por um tempo, mas a gente está vendo aí que as marcas que não fazem um marketing realmente genuíno, com valores, coisas, ficam por um tempo. Daqui a pouco o consumidor começa a boicotar. E hoje, com rede social, isso é a coisa mais rápida do mundo. Sabe? As pessoas estavam boicotando o Carrefour até um dia atrás aí, por causa de um cachorro. Entendeu? Por coisas muito pequenas. Então, assim, a gente fica confiando muito de que o leite é uma commodity, que tem uma demanda muito estável, e a gente não lembra que a gente tem que trabalhar. A gente tem muito material para trabalhar. Produtor ama vaca, veterinário ama vaca, morre por causa das vacas, gente. A gente tem um material tão rico para fazer uma imagem tão bonita do leite sem mentir nada. Sem mentir nada, mas proativamente. A gente não pode esperar que tenham crises de imagem, crises de comunicação, para ir ficar lá na rede social, hashtag somos todos bezerros, hashtag não sei o quê. Gente, a gente precisa ser mais inteligente que isso, não é possível. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi um vídeo recentemente de um pessoal imprimindo carne em uma impressora 3D e degustando a carne, falando que tem o mesmo gosto, a mesma textura. Aliás, você pode escolher o marmoreio da carne, o sabor, que jeito que você quer essa carne, né? E lá dizia o seguinte: será que no futuro, em algum tempo daqui para frente, nós teremos ainda animais a pasto, né? Precisaremos ainda de bois, de vacas, né? Para se ter a carne. Com o leite, existe algo parecido? Sim. A gente tem hoje já leite de fermentação, que é leite feito por bactérias, que tem genes específicos para a produção de leite. Então, é exatamente o mesmo leite de uma vaca, com a mesma composição, a mesma coisa, produzido por bactérias. Né? O que, em tese, em teoria, é sensacional. E eu acho que, à medida que isso for viável, a gente vai ter que se adaptar a isso. Tem aí em outros países, tem cooperativas de produtores de leite tradicionais que estão investindo aí em leite de fermentação, tentando achar um caminho. E eu acho que assim, pode espernear, barará, mas se alguém conseguir viabilizar isso, realmente vai ser um caminho. O problema é que a gente ainda não consegue viabilizar isso, porque tem toda uma questão de fermentação, de higiene, de produção que não consegue escalar, não consegue produzir os quantos milhões de litros que a gente precisa, ou precisaria para isso realmente incomodar o mercado. Então, eu diria que é algo que está no radar, mas que ainda não está, não é possível de ameaçar o negócio como ele é hoje. Né? Mas, claro, as grandes indústrias, com certeza, os caras estão pesquisando isso, porque, convenhamos, é muito mais fácil você ter uma área de fermentação do que ficar com um caminhão coletando em um monte de fazendas, né? Pois é, aí vem a minha próxima pergunta. E acho que para terminar também, no futuro, nós ainda precisaremos de vacas? Então, é difícil dizer, como eu disse, a gente ainda não viabilizou, e existem muitas tecnologias que prometiam acabar com uma série de coisas tradicionais que ainda não são viabilizadas, e estão aí
às vezes 20, 30 anos em pesquisa e até hoje a gente não viu. Eu não acredito que vai acabar, eu acho que pelo contrário, a gente vai viver, eu acho que um momento de muita conscientização do consumidor, e se a gente não começar a agir agora, a gente vai sofrer muito com isso, porque o consumidor ele deixa de consumir o leite, ele vai substituir por outra coisa. Ele deixa de consumir queijo, ele vai arrumar outra coisa, né? Outras indústrias vão tomar esse espaço, né? A gente não, esse espaço não vai ficar vago. Então, eu acho que a gente tem uma lição de casa muito grande para, primeiro, trabalhar muito essa questão, essas oportunidades de verticalização que o produtor tem, né? Por uma questão de sobrevivência do produtor, e uma vez que esse produtor verticaliza seu produto, existe uma oportunidade enorme dele capitalizar mais se ele trabalhar melhor a sua imagem. E é isso que eu tenho feito com os meus produtores. De vamos mostrar tuas vacas, vamos mostrar suas vacas de pelo liso, bonita, deitada, roncando lá na cama. Vamos mostrar isso, porque o consumidor, talvez ele não entende a CCS, a CBT, o percentual de gordura, blá, 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 que é muito um tecnês chato, que o consumidor não quer assistir, porque ele tem uma atenção desse tamanhozinho, né? Mas ele consegue achar muito legal ver seu vídeo da vaca roncando, dormindo de lado lá, sonhando. E isso é uma imagem super, mega positiva, barata, fácil de fazer. Seu filho de 10 anos consegue filmar uma vaca e postar no Instagram. E Minha querida, acabou nosso tempo. Acabou? Tá. Isso eu ia falar que rede social, gente, ou vocês trabalham direito ou vocês não têm, porque é um tiro no pé se vocês não trabalharem direito. Ponto, acabou a minha entrevista. Fala suas redes sociais aí pro pessoal para a gente finalizar. Gente, me segue. Eu tenho a consultoria que se chama Farm Milk Consultoria. Eu dou dicas lá para comercialização, sobre marketing, sobre gestão de produtos. E eu tenho Vaca Feliz, que é uma grande vitrine, né? Vamos falar assim, o Vaca Feliz é cliente da Farm Milk Consultoria, da consultoria para mim mesmo. E o Vaca Feliz fala muito sobre isso, sobre como nós podemos mostrar para o consumidor como nossas vacas são felizes. E vaca feliz é o grande ponto que o consumidor quer saber. Ele quer saber se ele está consumindo um leite que está carregando dor, sofrimento, ou não, se esse leite vem de uma vaca feliz. Beijo para você, foi maravilhoso conversar contigo mais uma vez. Obrigada, Te desejo Virgílio. um ano sensacional, viu? Amém, a nós. Gente, que barato, que legal conversar com essa menina, viu? Ayla Fernandes, médica veterinária, de uma competência fora do comum, uma facilidade de comunicação, né? Ah, se o agro tivesse mais Aylas Fernandes, precisaríamos, né? Mas aos poucos vão surgindo. Médica veterinária, mestre em ciências ambientais com ênfase em sustentabilidade pecuária, possui MBA em gestão comercial, mais um montão de coisas que eu não consigo falar aqui. E é o seguinte, nós falamos sobre o seguinte tema: qual é a percepção do consumidor sobre o leite? Gostou da prosa? Deixa o gostei, compartilhe. O que mais tem que fazer? Inscrever no canal. Não se esqueça de inscrever no canal, tá bom? Grande beijo para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.